Em tudo dai graças. Estas palavras que São Paulo escreve aos Tessalonicenses expressam o meu sentimento de hoje. São muitos os amigos aos quais devo agradecer, e desde já peço desculpa se a memória me trair e eu esquecer alguém. Em primeiro lugar, agradeço a Deus pelo dom da vida e do chamado ao serviço junto do seu povo. Aos meus pais, José e Irani, que me mostraram o caminho de Deus, também me ensinaram valores que nem o tempo irá apagar, e não mediram esforços para que este dia se concretizasse, dando todo o apoio necessário, mesmo à distância e, em muitos casos, escondendo as dificuldades e sentimentos de saudade, para que eu pudesse me sentir seguro na caminhada. As minhas irmãs, Elber, Viviane, Cisene e Crícia, que com suas presenças e modos de pensar e ver a presença de Deus em suas vidas, me ensinaram que a casa de meu Pai tem muitas moradas, e não precisamos nos preocupar em fazer proselitismo, pois é o Senhor mesmo que se encarrega de tocar os corações, mostrando a todos quão suave é a sua presença. Aos meus sobrinhos e sobrinhas, tios e tias e demais parentes, que com suas orações me deram o apoio necessário e me ensinaram que o amor de Deus se expressa nas pequenas coisas e nas palavras mais simples. De modo especial, agradeço à minha avó divina, que no seu grande coração me adotou como neto, mesmo não pertencendo à sua família de sangue. Aos meus avós maternos, Antônio e Malvina, e aos avós paternos, Abílio e Ana. O vô Antônio, quando nasci, disse à minha mãe: esse menino vai ser padre para levar os outros a Deus. Minha mãe não sabia, e ele tampouco, que naquele momento Deus o estava usando como profeta, e isso vim a saber pouco tempo antes da ordenação diaconal. Deus age onde e quando quer. Agradeço às equipes vocacionais das 7 foranias de nossa diocese, que com um trabalho incansável e discreto, lutam para que no mundo no qual os caminhos são os mais diversos e as vozes cada vez mais atraentes, o chamado de Deus seja ouvido e que seja respondido conforme a vontade do Senhor. Agradeço às paróquias e às comunidades as quais passei por esse período de discernimento vocacional e estágio diaconal. A paróquia Cristo Rei em Ouro Preto, a paróquia São Caetano em Monsenhor Horta, a paróquia São Domingos de Gusmão em Diogo de Vasconcelos, na Arquidiocese de Mariana. A paróquia Nossa Senhora do Pilar em Pitangui, paróquia São Pedro Apóstolo e Nossa Senhora de Guadalupe, paróquia Nossa Senhora de Fátima e atualmente paróquia São José Operário em Divinópolis. Agradeço ao Conselho de Formadores da Diocese de Divinópolis, ao Seminário São José, na pessoa dos nossos reitores,
Padre Daniel Leão, Padre Aldair Custódio e Padre Célio Antunes, bem como aos Padres Everaldo Quirino e Paulo Sérgio, que me ajudaram no meu discernimento vocacional. Agradeço ainda a Dom Tarcísio Nascente dos Santos, que me acolheu no seminário, e a Dom José Carlos, que como um pai me concedeu as ordens menores, o diaconado e hoje o presbiterado. Que Deus os recompense. Aos amigos, Padre Antônio Carlos Pousa Barbosa, Padre Ulisses César Nogueira Alvim, Padre Marcelo Francisco da Silva, Monsenhor Paulo Pereira, Monsenhor Pedro Gondim, minha eterna gratidão por me ensinar como conduzir o rebanho, que não é nosso, mas de Deus. Minha gratidão aos queridos amigos e irmãos de ministério, Padre Geraldo Maia e Lúcio Flávio, que na solicitude do serviço, como nos ensinou o Senhor, não mediram esforços para que esta celebração fosse realizada. E na pessoa deles, agradeço a toda a paróquia de Nossa Senhora da Guia, a minha amada paróquia, por todo o empenho. Que Deus os pague. Não poderia deixar de agradecer aos seminaristas aos quais convivi e que muito me ajudaram. Alguns ainda no processo formativo, outros fora dele, mas exercendo com fidelidade seus mais diversos ministérios dentro e fora da igreja. Deus os abençoe. Muitos agradecimentos ainda seriam necessários, mas o tempo já não nos permite. Mas não poderia deixar de agradecer a duas pessoas que são mais que amigos e irmãos de ministério. São irmãos na fé. Ao Padre Alex Cristiano, que desde o início, lá em 2009, no GVP, me ensinou o caminho da humildade e da caridade. Quantas coisas passamos juntos em Mariana. Que Deus lhe pague. Ao Padre Anderson Nunes, chegou em 2014, já na teologia, mas é como se caminhássemos junto desde o início. Sua sabedoria é algo divino, e com ele aprendi a ter paciência, mas também a lutar por aquilo que acredito. Deus o abençoe. Obrigado aos dois. Enfim, a minha gratidão às funcionárias do Seminário São José da nossa Diocese, aos formadores e funcionários do Seminário São José da Arquidiocese de Mariana, aos professores e funcionários da Faculdade Dom Luciano e do Instituto Dom João Rezende Costa da PUC Minas, pelo carinho, zelo e competência com que realizam o seu trabalho. Ser padre é assumir a missão de Jesus, é ser o bom pastor para as suas ovelhas, para apacentar aqueles que estão necessitados de resgate, de cura, de libertação, de orientação, de luz. Ser padre é ser pai, é aquele que tem uma orientação, uma proposta de vida, um rumo seguro a indicar. Esse pai não foge quando há perigo para a vida dos filhos, não os deixa órfãos, mas é capaz até de dar a própria vida para que vivam. O padre é um homem de profunda intimidade com o Senhor, que se lança pela fé ao serviço do povo de Deus. Ser padre é ser sacerdote.
A palavra sacerdote, em sua origem, já indica esse sentido: saciar dos dons do céu, alimentar da graça de Deus. Trata-se de satisfazer a fome do alimento espiritual. Por meio da celebração eucarística, o Padre alimenta o seu povo para que continue sua peregrinação aqui na terra, nutrido com o alimento do corpo e do sangue do Senhor, alimento que traz nova esperança, impulsiona para enfrentar os desafios da vida e nos salva. Ser sacerdote é mais que um ofício, pois é ser ponte entre Deus e os homens. O sacerdote é aquele que, uma vez tendo suas mãos ungidas, elas distribuem bênçãos, unções e consagram o que o povo de Deus apresenta como oferta. A sua vida deve estar sempre conformada ao mistério da cruz do Senhor. E que mistério é esse? O da doação da própria vida, se necessário for, para a salvação dos fiéis. Esse mistério está presente na Eucaristia. Ser padre é gastar-se gratuitamente, alegre e generosamente, a cada dia, como dom a serviço da vida. Amém.